Olá, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja sempre em nossos corações e em nossos lares. Hoje nós veremos do livro O Consolador, o livro de psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É um livro de perguntas e respostas, em que Emmanuel, o Espírito Emmanuel, nos dá muitas informações. Eu separei aqui o item que fala sobre provação. Antes de iniciar, só para nos situarmos, este livro ele foi editado, publicado em março de 1940, portanto, há 83 anos atrás. Então vamos ver aqui as questões que foram colocadas para o Emmanuel no tema provação. A questão 246 diz assim: qual a diferença entre provação e expiação? Falamos muito naturalmente sobre isso, Às vezes usamos uma e outra palavra, então é bom deixar bem claro qual é a diferença entre provação e expiação. Emmanuel nos diz: a provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Então, a provação, como a própria palavra diz, é uma prova que é a luta que ensina o espírito, o discípulo, rebelde e preguiçoso, a estrada do trabalho e da edificação, sempre no sentido de ensinamento, trazermos de volta para o caminho correto. E a expiação é uma imposição de Deus, é uma pena imposta a nós como malfeitores ou com algo grave que tenhamos cometido como espíritos e que não podemos fugir daquilo. Aí, na questão seguinte, 247, a lei da prova e da expiação é inflexível? Outra questão muito interessante. Será que a lei da prova e da expiação ela é inflexível, ela não muda no decorrer da nossa encarnação? Resposta de Emmanuel: os tribunais da justiça humana, apesar de imperfeitos, por vezes, não comutam as penas e não beneficiam os delinquentes com a dispensa do cumprimento da pena. Não, na verdade é uma pergunta que o Emmanuel responde com uma pergunta. Olha, os tribunais da justiça humana, apesar de imperfeitos, por vezes não comutam as penas e não beneficiam os delinquentes com a dispensa do cumprimento da pena? A inflexibilidade e a dureza não existem para a misericórdia divina, que, conforme a conduta do espírito encarnado, pode dispensar na lei em benefício do homem, quando a sua existência já demonstre certas expressões de amor que cobre a multidão dos pecados. Então, para entendermos essa resposta, podemos concluir, podemos dizer que, à medida que nós nos modificamos durante a nossa encarnação, a nossa vida, que ele diz aqui, já demonstra expressão de amor que cobre as multidões de pecado, à medida que nós vamos nos modificando como espíritos, as nossas provas e as nossas expiações nessa encarnação, ou na encarnação em que se dá essa modificação, elas podem sim ser atenuadas de acordo com a nossa vida, com a mudança já existente na nossa vida. Na questão 248,
como se verifica a queda do espírito? Aí Emmanuel responde: conquistada a consciência e os valores racionais, todos os espíritos são investidos de uma responsabilidade, dentro das suas possibilidades de ação. Porém, são raros os que praticam seus legítimos deveres morais, aumentando seus direitos divinos no patrimônio universal. Colocada por Deus no caminho da vida, como discípulo que termina os estudos básicos, a alma nem sempre sabe agir em correlação com os bens recebidos do Criador, caindo pelo orgulho e pela vaidade, pela ambição ou pelo egoísmo, quebrando a harmonia divina pela primeira vez e penetrando em experiências penosas a fim de restabelecer o equilíbrio de sua existência. Então ele nos diz que, infelizmente, né, são raros os espíritos que praticam os seus legítimos deveres morais quando vêm para a encarnação. Aqueles que cumprem realmente o programa estabelecido por eles, pelos espíritos superiores, ao nos programar aí a nossa reencarnação, a nossa vida, como deveria ser. Então são raros os espíritos que conseguem cumprir todo o plano. E aí ele diz, né, que temos que constantemente retornar para buscar o equilíbrio da nossa existência, quer dizer, estamos em constante busca deste equilíbrio com as reencarnações. Temos um planejamento na nossa encarnação, não cumprimos tudo, aí retornamos, né, para o plano espiritual, depois, quando voltarmos para a reencarnação, temos que buscar novamente retomar esse equilíbrio da existência que ficou ali comprometida muitas vezes. Então, vejam que espíritos na nossa condição estão sempre em busca da volta ao equilíbrio, né? Porque o equilíbrio foi tirado por nós mesmos, nós que nos desequilibramos. Então, somos nós que teremos que voltar a ter esse equilíbrio, para buscar essa harmonia divina, né? Essa ligação com Deus equilibrada, como deveria ser desde a nossa criação, desde a nossa existência. Mas nós todos buscamos caminhos aí que nos trazem esses desequilíbrios através da nossa busca da nossa vaidade, pela nossa ambição, pelo nosso egoísmo, pela busca de aventuras, de ilusões. Isso nos tira do caminho, né, dessa unidade com Deus. E aí, o que acontece? Temos que retornar a Ele, né, dessas formas. Qual a melhor maneira que a gente sabe dentro do Espiritismo? Através das reencarnações e as provas e expiações que existem em cada uma delas. E na questão 249, ele pergunta, a pergunta na verdade, né, porque é um grupo que faz essas perguntas ao Emmanuel. A queda do espírito somente se verifica na Terra? Emmanuel coloca: a Terra é um plano de vida e de evolução como outro qualquer. E nas esferas mais variadas, a alma pode cair em sua rota evolutiva, porquanto precisamos compreender que a sede de todos os sentimentos bons ou maus, superiores ou indignos, reside no âmago do espírito imperecível, e não na carne que se apodrecerá com o tempo. O âmago do espírito imperecível é que nós somos espíritos imortais. O que nós deixamos é o corpo, né? Mas somos imortais, voltamos para a erraticidade, aguardar uma nova reencarnação, mas o que levamos
dentro do nosso espírito, da nossa essência, são esses sentimentos, bons ou maus, como ele diz aqui, superiores ou indignos. Isso que nos dá a qualidade evolutiva, que mostra que atração teremos nesse mundo espiritual, a que locais iremos, quais serão as nossas companhias. São esses sentimentos, bons ou maus, que nos identifica com equilíbrio, com qualidade ou com dificuldades, né? Então isso reside em nós, em cada um de nós individualmente. Por aí que se busca a Terra, como ele diz, é um dos planos de vida. Existem inúmeros planos de vida, como o Evangelho mesmo nos mostra, né? Como Jesus diz, há muitas moradas na casa de meu Pai. Ele quis dizer com isso que há muitas habitações para os espíritos. E a qualificação moral, o progresso de cada um desses espíritos é que vai nos levar a esses mundos melhores ou piores, de acordo com as nossas conquistas. Eu vou parar por aqui, porque aqui ele já vai entrar no outro tema, que demoraria bastante tempo para nós, no nosso entendimento ali, alcançar, tá bom? Então, que essas lições tenham nos dado aí reflexões, possam nos dar reflexões, e sempre o nosso agradecimento a esse Espírito Emmanuel, e tanta informação, tanta bondade, tanta evolução nos demonstra com essas respostas, que possam nos trazer ali alívio, entendimento, né? E confiança, principalmente, confiança no porvir, confiança na nossa capacidade de acertar, confiança na nossa capacidade de superar as nossas provas, as nossas expiações, sempre com a fé em Deus, com a fé em Jesus e com a certeza de que somos capazes, sim, de superar tudo isso. Que Jesus nos abençoe, nos dê uma boa semana, fiquem todos em paz.